Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre como funcionam os tratamentos energéticos. Eu sou a Caroline Luiz e eu sou terapeuta e facilitadora dos cursos de formação do sistema multidimensional. Esse episódio então vai falar sobre o que são os tratamentos energéticos, né? Afinal, o que são esses tratamentos então? Os tratamentos energéticos, eles são técnicas dentro da área de terapia alternativa ou terapia complementar, como fique melhor para você entender, que em conjunto com as práticas médicas e da área da saúde, ou das práticas tradicionais, né, eles vão auxiliar na prevenção e no tratamento de alguns desequilíbrios, né? Esses desequilíbrios, eles podem ser físicos, ou seja, a pessoa sinta alguma dor em alguma parte específica do corpo, né? Podem ser também desequilíbrios emocionais, mentais e muitas vezes também até espirituais. Assim como as demais terapias complementares, as terapias energéticas, elas irão atuar no tratamento do corpo físico, na mente e também no espírito da pessoa, né? Isso quer dizer o quê? Que as terapias energéticas, elas não consideram partes separadas do indivíduo, né? Elas trabalham essas partes e o indivíduo é um todo, né? Tratando esse todo, não somente uma das partes separadas. Fala em tratar os demais corpos é como se a gente fosse fazer uma comparação a gente tomar um remédio para dor, né? A gente pode tomar um remédio para dor que vai acabar com aquele sintoma, mas a gente pode tratar a origem, o que está causando essa dor, né? Porque não adianta só medicar a dor e não saber qual é a origem, que eu só vou estar mascarando essa dor. Então, a eficiência dos tratamentos energéticos é desse nível de ir lá tratar a origem realmente da dor e não só a consequência, né? Para que se tenha uma eficiência maior nesse resultado desse tratamento. As terapias energéticas, então, elas vão trabalhar com as diversas energias presentes que estão livres aí no nosso universo, né? Vou dar o exemplo de uma das terapias, a aromaterapia, né? Quem já utilizou dos óleos essenciais, eles trabalham a energia das plantas, né? É feita a extração lá de uma flor, de uma parte de uma planta, de uma casca de uma árvore, onde são retirados esses óleos essenciais e é feita a produção para esses tratamentos, né? Tô dando um exemplo um pouco vago sobre o que é aromaterapia, obviamente porque eu não sou dessa área, mas é só para exemplificar. Outras técnicas, elas utilizam a imposição de mãos, como por exemplo o reiki, né? Quem já tomou uma sessão de reiki, onde existe então uma pessoa que vai estar fazendo a condução dessa energia, né? Um passe energético, um benzimento. Então, existe uma pessoa, um condutor que a gente fala, né? Que vai estar servindo como um canal de condução dessa energia que está ali presente, né? Essa energia do universo. Ele é um condutor que foi treinado, que recebeu algum tipo de técnica especializada para poder fazer o uso e condução dessa energia, né? Basicamente, as terapias energéticas de imposição de mãos trabalham dessa forma. E você que não tenha feito nenhuma sessão pode estar de repente se perguntando o que acontece durante uma sessão, né? Isso é muito particular de técnica para técnica. Mais uma vez que, como eu falei antes, essas técnicas trabalham além do corpo físico, né? Trabalham esses outros corpos. É muito comum e natural que as pessoas que passem por uma sessão, elas tenham uma sensação de bem-estar após essa sessão, né?
uma noite revigorante de sono, encontrem um pouco mais de disposição após essa sessão, né? Aquele sentimento, sensação de peso, né? Muitas vezes na primeira sessão energética lá já consegue retornar com maior leveza, um maior sentimento de renovação. Também bem comum melhorar os episódios de despertar noturno, então a pessoa começa a ter um sono de maior qualidade, né? Também outras liberações maiores, a depender do tipo de técnica que se utilize e do acompanhamento que esteja fazendo, como, por exemplo, liberação de traumas, né? Então, a pessoa consegue acessar determinadas situações que machucam ainda ela, né? Acessa essas informações e começa a ter uma consciência diferente a respeito daquele episódio, né? E não como um passe de mágica, mas na verdade auxiliando a pessoa para ter uma consciência a respeito daquela situação e, como a gente costuma falar na área de terapias, ressignificar aquele momento, né? Atua então no sentido da pessoa ter um conhecimento diferente a respeito daquilo que aconteceu, olhar para aquela situação de uma outra forma, que ela já está preparada, já se sente confortável em olhar de uma outra forma, de um outro jeito, e ressignifica aquele momento, né? Então, olha de outro jeito, trazendo mais consciência e esclarecimento sobre aquilo que aconteceu. Isso também é bem comum para se fazer um tratamento na área de terapia energética, alcançando esses bloqueios emocionais, a liberação desses traumas também. As terapias energéticas, como elas vão atuar no nosso campo vibracional, elas tendem a fazer um aumento da nossa frequência vibracional, né? O que isso quer dizer? Elas têm a capacidade de nos tirar de algumas situações como tristeza, irritação, mágoa, alguns sentimentos e emoções. Não que esteja errado a gente sentir essas emoções, né? As emoções são normais, são comuns ao nosso sentir. Porém, algumas vezes, se a gente permanecer em determinadas frequências, isso pode ser mais prejudicial do que bom para a gente, né? Então, elas têm a capacidade de aumentar, de promover o aumento dessa nossa frequência, né? De nos tirar de situações que estejam nos fazendo mal. Outra pergunta bem comum das pessoas é qual o melhor momento para fazer uma terapia energética, né? Um tratamento energético. E eu, particularmente, como terapeuta, sempre vou recomendar que seja a partir do momento que você estiver aberto para olhar essas situações que forem aparecendo, né? Que você já se sentir preparado o suficiente para lidar e enfrentar as coisas que estão acontecendo e mudar algumas posturas, mudar a forma de olhar para algumas situações, né? Que podem estar formando aquele ciclo repetitivo muitas vezes na sua vida e você não consegue sair desses ciclos, né? Essa repetição constante muitas vezes é um aprendizado que ainda não foi assimilado, né? Que você precisa olhar para aquilo, então com a maturidade suficiente e com a escolha de fazer ações também que vão modificar, né? Essa situação em que você está. Muitas pessoas procuram o auxílio de tratamentos energéticos quando estão lá cometidos com alguma dor muito grande, muitas vezes dores físicas, doenças e até mesmo grandes dores emocionais, né? É bem comum, e eu como terapeuta atuo na maioria das vezes com pessoas que estejam nesse quadro, onde estão buscando uma ajuda, um socorro, né? Mas o que eu gostaria de te dizer é que não é necessário chegar a esse ponto, né? Nós podemos buscar a ajuda das terapias para nos conhecermos melhor, para entendermos algumas dificuldades que a gente passa, para buscar maior consciência sobre as coisas que acontecem e nos ajudar a tomar algumas ações, a mudar algumas posturas que são necessárias para o nosso caminhar.
Agora eu vou listar algumas coisas que eu acho que é importante para que você saiba antes de você fazer uma terapia em si, né? Um tratamento energético. A primeira é de que muitas vezes não é possível colocar quantas sessões serão necessárias para o seu caso. Isso é muito particular. E também para que você saiba que terapia energética, ela não é também uma pílula mágica. Ela conseguir simplesmente numa sessão arrancar tudo aquilo que esteja te incomodando, né? Porque ela é uma técnica que vai atuar em você e você vai ter que modificar algumas coisas ao longo desse caminhar. Então, muitas vezes a gente tá ali ao longo de uma vida inteira, de uma existência inteira, acumulando bagagens emocionais, com dores, com mágoas, com rancores, né? Com situações que a gente não consegue lidar. E não é simplesmente em uma sessão, ali na primeira sessão, que a coisa vai acabar. Então é preciso que se entenda que cada caso é específico e de acordo com o quanto você está disponível, quanto você está aberto e quanto isso vai te incomodar ou não durante o processo de tratamento energético. Outra coisa importante é que a maioria das pessoas acaba abandonando um tratamento energético justamente por essa urgência em resolver as coisas em tempo mínimo, né? E de não esperar o tempo necessário para essas energias estarem atuando, né? Então, como eu falei antes, vem ao longo de uma vida inteira trazendo bagagens e depois com uma certa urgência em resolver isso. Então é preciso também esperar o tempo da técnica poder agir, né? Antes de simplesmente abandonar qualquer tipo de tratamento. Bem importante também que você saiba, quando você for passar por algum tratamento, alguma terapia energética, de que é sempre necessário fazer uma anamnese, né? Uma espécie de conversa um pouco mais ampla entre você e o terapeuta para que se entenda algumas situações particulares, né? De saúde sua, de condição emocional. Isso é muito importante, porque apesar de as técnicas energéticas elas serem muito eficientes, muitas vezes em algumas situações elas não vão contribuir tanto, né? Vou dar um exemplo lá da aromaterapia. Tem óleos essenciais fantásticos e que auxiliam e ajudam em diversas situações. Porém, por exemplo, se for utilizado por uma gestante, já poderiam estar contribuindo não positivamente, né? Ou ainda agravando algum sintoma de uma pessoa que for hipertensa, por exemplo. Então é importante. E é através dessa anamnese que o terapeuta vai conseguir essas informações necessárias, né? De conversar com você, saber seu histórico de saúde física e mental também, né? De quais outros tratamentos que você esteja fazendo. Então é muito importante, porque nada é bom para todo mundo sempre. Eu gosto de usar sempre essa frase, né? Em algumas situações, aquilo vai poder contribuir de uma forma melhor do que em outras, né? Algumas terapias energéticas, por exemplo, nem se recomenda no primeiro trimestre, de gestação. Então é importante que nessa anamnese você faça esse relato e converse com o terapeuta para colocar suas particularidades, né? Esse é um ponto muito importante para quando você for buscar qualquer tipo de tratamento energético. Aqui também é bem relevante eu falar, porque eu tenho percebido muito nos atendimentos que eu faço, que quem quer buscar ajuda deve ser a pessoa que está passando por alguma situação ali que esteja incomodada, né? Por mais que você ame a pessoa que está ao seu lado, algum familiar, algum colega, enfim, a ajuda sempre deve ser de quem está precisando de ajuda, né? Como eu falei antes, as terapias, elas devem ser buscadas quando a gente tem algum incômodo, quando a gente percebe que tem algo nos fazendo mal. E quem disse que aquela pessoa ali que você está tentando ajudar, achando que tem que marcar uma sessão para ela está disposta a enfrentar, a olhar essas situações, né? Para ela, às vezes, aquilo não está trazendo nenhum incômodo ainda. Então, a ajuda sempre deve ser de quem
está precisando de ajuda, né? Na sua visão, no caso, né? Às vezes aquela pessoa nem está precisando naquele momento. E aí eu te trago uma reflexão para que, se você olhando aquela situação de alguém que você queira ajudar, né, indicando para fazer uma sessão que aquela pessoa não quer fazer naquele momento, eu trago essa reflexão para você. Por que que isso tá te incomodando, né? Então, talvez seja o momento de você ir atrás de alguma técnica, algum tipo de tratamento energético para que você consiga lidar melhor com essa situação, né? Você não pode exigir que o outro faça. A gente tem o nosso livre-arbítrio ali e é necessário respeitar a escolha individual de cada um. Se isso te faz mais mal, se observar essa situação te incomoda tanto, busque você então, né, esse tipo de ajuda para que você consiga olhar para esses processos com mais leveza, para que você consiga ajudar de outra forma, não fazendo com que a pessoa vá numa sessão, mas ajudar com maneiras melhores de conversar com essa pessoa, reagindo melhor diante das situações, né? Tendo um pouco mais de maturidade, consciência a respeito das situações. A gente não pode modificar o outro, né? A gente tem que se modificar apenas. E aí, às vezes, nesse movimento da gente ajudar de outra forma, a pessoa ela pode acabar percebendo que ela também está precisando de alguma ajuda, né? E aí, ela, por si só, buscar ajuda, né? Buscar marcar uma sessão para ela. Agora, para encerrar, as informações necessárias aí para você ter antes de você marcar uma sessão é que, em hipótese alguma, o terapeuta que estiver fazendo esse trabalho com você, ele pode suspender um tratamento médico ou qualquer tratamento que você esteja fazendo de saúde, né? Não é de responsabilidade do terapeuta, isso cabe à parte da medicina tradicional. Como eu falei antes, as técnicas energéticas elas estão dentro da terapia complementar. Elas trabalham em conjunto com as outras áreas para que tenha uma melhora, né, dessa pessoa. Então, não é possível que o tratamento seja suspenso por nenhum terapeuta. Ele não tem respaldo para tirar medicamento, para mandar você parar de fazer qualquer tipo de tratamento, ok? Só para que você saiba disso, é muito importante. A prescrição foi feita pelo médico, deve ser seguida no seu tratamento convencional. E por fim, então, juntamente com as outras práticas aí das técnicas complementares, as terapias energéticas elas estão expandindo, né? Cada vez mais vem surgindo novas técnicas. O nosso próprio sistema de saúde, né, o SUS, ele já prevê através da prática integrativa das PICs, né? Já tem disponível alguns tipos de tratamento em conjunto com a medicina tradicional. Então, isso só mostra que essas terapias estão ganhando cada vez mais espaço, né? Para ajudar na promoção de saúde, ajudar nos tratamentos, né? De algumas situações que já estão existentes também. E o meu convite é para que você faça uma terapia energética e que você sinta que tem mais sentido para você, né? Se vai ser uma aromaterapia, se vai ser um floral, o tratamento através de reiki. Sinta aí o que quando você receber um tratamento fizer mais modificações em você, né? Te der mais resultados. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido ser clara a respeito do que são essas terapias energéticas. Agradeço a todos que estiveram até aqui no fim e a gente se vê no próximo vídeo.